A revelação de um crime de estupro cometido por um homem contra a sobrinha dele, uma menina de apenas 10 anos, chocou o país nas últimas semanas. Em qualquer circunstância, esse abuso sexual é repudiado pela sociedade. Mas nesse caso em particular, o repúdio se tornou ainda maior porque a criança engravidou. O episódio foi conhecido publicamente quando a menina já estava com a gestação em um estágio bastante avançado. Então veio a outra polêmica, o aborto, tema que há muito tempo provoca amplas discussões aqui no Brasil. Na semana que passou, a vítima teve a gravidez interrompida. A decisão, amparada pela justiça, teve amplo apoio da população, mas houve também, como já era de se esperar, algumas posições contrárias. Em termos gerais, o aborto é uma prática proibida no Brasil. Ele só pode ser praticado em casos muito pontuais previstos na lei. E é exatamente sobre essas situações peculiares que nós vamos falar hoje, entre outros assuntos, entre outros pontos que estarão nessa conversa. Nós acreditamos que para se ter uma posição firme sobre aborto, além de questões e crenças pessoais ou religiosas, é importante conhecer também as previsões constitucionais e legais. E quem as explicará para nós é a nossa entrevistada desta 7ª edição, a advogada Marise Mior, a quem nós agradecemos pela participação. Está começando mais um Reverberando. Bom, Marise, já vamos direto ao ponto dessa conversa. Essa criança foi submetida a um aborto, a gestação foi interrompida, inclusive com amparo legal, como nós mencionamos no início dessa conversa. Exatamente o que a legislação prevê sobre aborto e esse aborto, essa interrupção da gestação dessa criança, que obviamente com 10 anos de idade não tem condição alguma de ser mãe, né? Mas talvez esse seja um ponto que apareça mais tarde. Essa interrupção da gestação, ela respeitou, ela foi feita de acordo com o que a legislação prevê. Obrigado pela sua participação, seja bem-vinda aqui ao Reverberando, Marise. Oi, Thiago, oi, pessoal, obrigada pelo convite. Bem legal estar aqui com vocês e ainda mais falando sobre um assunto tão delicado, mas necessário, né? Então, Lincoln Guima também, obrigada. Então, sim, esse caso ele atendeu especificamente a previsão da lei, né? A nossa lei ela é muito restrita em relação às possibilidades de se praticar a interrupção da gravidez, e essa é uma delas que aconteceu com essa menina. O que chama muita atenção é que ela já tinha uma autorização judicial e teve um médico que se negou a fazer essa interrupção. E isso também não está errado. Então, tanto o médico que ele, com uma autorização ou dentro da previsão legal, ele realiza a interrupção da gestação, ele pode realizar, quanto ele pode se negar a realizar. E ele também não vai ser penalizado. Então, onde que na nossa legislação está prevista a possibilidade do aborto, da interrupção da gestação? No Código Penal, nos artigos 124 a 128, com diversas previsões. E a gente tem que pensar assim, o Código Penal ele é de 1940. Então, já faz 80 anos que essas previsões estão ali, em relação a uma sociedade que ela não parou de evoluir. Então, lá em 1940, as exceções eram para a realização do aborto. E aqui colocando quem é penalizado, né? A mulher que realiza o aborto e o médico que participa também, ou o profissional, ou a pessoa envolvida, muitas vezes não é nem médico, nem enfermeira, né? Falando dos abortos ilegais. Então, lá em 1940, o que era previsto era a possibilidade, sem ser penalizado, de interrupção da gestação em caso de estupro. E aí tem uma questão até administrativa, digamos assim, que a gente pode falar depois, em relação aos procedimentos,
Porque quando é estupro, não precisa de autorização judicial, tá? Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. E nos casos de que represente um risco para a vida da gestante, que também tem algumas exigências a serem cumpridas, né? E aí, em 2012, foi julgada procedente uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF. Nós temos a Constituição Federal, que ela dita os direitos fundamentais que a gente tem e as bases que a gente deve seguir numa vida em sociedade, tanto enquanto sociedade, tanto como indivíduo. E o direito à vida é um desses direitos basilares da Constituição Federal e que isso não pode ser mudado ou mexido de qualquer forma pelo Congresso, por exemplo, por qualquer lei extraordinária. Então, existem procedimentos constitucionais em relação a esse tipo de controle, de como que esses direitos fundamentais da Constituição estão sendo mantidos. A ADPF é uma forma desse controle, tá? Só explicando rapidinho o que é a tal da ADPF. Então, a ADPF 54, ela descriminalizou o aborto, então, no caso de anencefalia, autorizando que a gestante que tiver um laudo de feto anencéfalo possa realizar o que se chama de antecipação terapêutica do parto. Então, percebam que essa nomenclatura ela vai mudando, né? Aborto, antecipação terapêutica do parto, aborto terapêutico, antecipação do nascimento, tudo isso para a gente ir colocando cada coisa em seu lugar. Bom, no caso da anencefalia, essa é uma posição do Supremo, certo? A partir da posição do Supremo é que se resguardou a possibilidade do aborto nessas circunstâncias, que é quando o feto, a criança, não vai ter perspectiva de vida por uma má formação cerebral. É isso, essa é uma posição do Supremo que se adotou a partir da posição da Corte, Marise. Mas isso tem vinculação de força de lei. Ah, certo. Por isso que eu quis falar um pouquinho sobre o que é a ADPF, né? Que como ela é um tipo de ação de controle concentrado, enfim, da constitucionalidade, certo. Por isso que é uma ação muito longa, muito difícil. Ela foi ajuizada em 2006 e ela foi concluída em 2008. Então, não, desculpa, em 2012. Ela foi concluída em 2012. Então, tem uma série de exigências legais, inclusive audiências públicas em que se chama todas as frentes imagináveis em relação à saúde, à religião, à colocação de todo tipo de organização que quisesse manifestar sobre o tema, porque é algo assim muito, muito, muito investigado tecnicamente para que se chegue nisso. Quando uma ADPF é julgada procedente, aceita, ela tem força legal de vinculação legal. Lincoln, tudo bem? Tudo bom. Obrigado, Marise, por aceitar o nosso convite, por participar de Reverberando. Obrigada. Seguinte, você comentou ali do direito à vida ao feto. Teve muita polêmica em relação a esse fato da menina. Como que o direito entende, como que pesa isso entre o direito da vida do feto ou da mãe, considerando a menina de 10 anos, considerando somente esse fato diante de uma prática do estupro, da pedofilia? Nesse caso, embora a gente saiba ou imagine que uma criança de 10 anos não tem condições físicas de gerar e parir, chegar a dar à luz, Sim. né? Nesse caso, pelo que foi comentado, e isso é bom esclarecer que cada caso é um caso, cada processo tem suas peculiaridades, a gente está falando de uma coisa geral, então eu não chegou ao meu conhecimento se a mídia divulgou algum risco de saúde
por exemplo, uma mulher que tem um risco de saúde em relação à diferença sanguínea com o feto, que isso pode levar à morte, ou a mulher que tem uma hipertensão X, que o risco de falecer com uma gestação é muito grande, né? Isso seria um caso bem específico de reconhecer uma doença pré-existente ou desenvolvida com a gestação que é incompatível com a gestação e autoriza o aborto. No caso da menina, não foi isso, embora a gente saiba, imagine que ela não tem condições de gerar e ter o parto. No caso dela, foi pelo estupro, não foi em relação à saúde que foi autorizado, foi porque foi um estupro. Se teve também em relação ao risco para a mãe, não entrou em principal discussão, eu não posso afirmar. Sim, sim. Sabe? Então, no que foi divulgado, a autorização foi em relação a ser um estupro e mais. Ela já contar com 5 meses, tipo 20 Exato. semanas de gestação. Se fosse até as 12 semanas, não precisaria da autorização judicial. Sendo um estupro, tendo todo o acompanhamento da equipe multidisciplinar, que isso também é muito interessante a gente falar, não precisaria passar pelo judiciário. Passou porque ela já tinha passado passou pelo judiciário porque ela já tinha ido além das 12 semanas Sim. de gestação. Porque a gente viu, até eu comentei da parte ali de polêmicas e tudo, que no dia que antecedeu o ato, tinha muitas pessoas em frente ao hospital que vazou o nome dela, né? O nome do hospital e o nome dela, falando sobre justamente isso. São 5 meses. E, poxa, sim, argumentando esse fato. Mas é como você falou, né? A gente não sabe detalhes, né? E veja como aí uma briga, né, de preceitos e de direitos. Então, assim, o direito à vida, ou a vida do feto ou dela, mas também o direito à dignidade dela, de ser mantido em sigilo o nome dela, que não foi cumprido, que não foi respeitado. Então, assim, dentro dos direitos fundamentais, dos preceitos fundamentais constitucionais, não existe um direito maior que o outro. Como sim, são direitos que deveriam ser, né, garantidos a todos, inabaláveis, e são cláusulas pétreas da Constituição, não seria um maior que o outro. Todos precisam ser respeitados. E aí a vida real é outra coisa, né? É muito isso que a gente fala no direito. Tá lindo escrito ali, mas e na vida real, o que é mais importante? E aí que entra a judicialização das coisas, né? O que a lei não dá conta de suprir, uma lei fria que é para aplicar para a vida de todo mundo, aí vem o judiciário para tentar dar uma resposta. Tudo bem. Guima, tudo bem? Fica à vontade para perguntar para a Marise. Eu quero dizer o seguinte, você falou antes, Marise, sobre o tempo em que o Código Penal foi feito, 1940, né? Ele é muito antigo. A gente vive ainda um tabu muito grande em relação ao aborto, a temas que são considerados, né, como tabus pela sociedade, né? Tem o aborto, tem outros assuntos também. Na maioria, falando para vocês, eu quero saber a opinião de todos também sobre isso. Com as novas gerações chegando, essa mente mais aberta que as novas gerações têm, esse é um tema, até na Constituição, que pode ser tratado de maneira mais fácil ao decorrer dos próximos anos, ou será que vai demorar um tempo mais para ser, né, tratado de uma forma, vamos supor assim, mais normal pela sociedade? Porque o que a gente vê é que o tema ainda assombra muita gente, né? Muita gente não gosta de falar, tem medo, né, de expor sua opinião, mas eu queria saber na opinião de vocês, será que vai mais um tempo ainda para a gente tratar como normal? Porque muita gente não sabe, é que como a gente falou aqui, né, é amparado por lei. Em alguns casos, o aborto é amparado por lei, mas tem muita gente que não sabe sobre isso. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, se com esse passar do tempo vai ser mais fácil de tratar ou não, ou ainda vai demorar um pouco mais para ser um tema normal perante a sociedade. Eu vou começar. Eu acho que vai demorar ainda um pouco, né? A gente precisa de representantes que saibam tratar sobre isso e levem isso para o Congresso. Até existe outra ADPF, que é a
144 ou 122, que tenta descriminalizar o aborto até as 12 semanas, independente de motivo, simplesmente por opção, levando toda a discussão da saúde pública, né, da saúde da gestante, do fato que, sendo crime ou não, não deixa de ser feito. E essa é a loucura, essa é a insanidade que as pessoas não percebem. Eu ainda não estou colocando aqui uma opinião pessoal, estou colocando assim uma coisa bem geral em relação ao que esse assunto envolve. Não é porque é crime que deixa de ser feito. Então, esse é o principal ponto que as pessoas, para começar a se pensar nisso de uma forma coerente, precisam enfrentar. Sendo crime ou não, se valendo das possibilidades da lei do que prevê a possibilidade de ser feito, não deixa de ser feito, não deixa de morrer mulheres, desde sempre, né? Não é só agora. Então, o aborto clandestino, ele é feito pela mulher, pela jovem, ele é feito pela casada, ele é feito pela paupérrima, que não tem nenhuma série de escolaridade, e pela doutora. Então, isso é uma coisa que não se fala, ou que se fala pouco, tentando encontrar culpados em relação a esses valores, essas crenças, que sim, nós temos que ter, mas assim, tá na hora, só que já tá na hora há muito tempo. Então, na minha opinião, ainda vai demorar, Guima. Ainda vai demorar pra gente ter. Porque assim, ó, o exemplo da menina de 10 anos te responde. Uma menina de 10 anos que passou pelo que passou, estava gestante, que não tinha condições, um povo na frente do hospital, invocando o nome de Deus. Não tem como não ser polêmico falando isso, mas que Deus é esse que pede um sacrifício desse tamanho? Socorro! Então, assim... A grande verdade é que a religião sempre esteve muito próxima do assunto aborto. E eu digo assim, com uma convicção extremamente grande, que quase que a totalidade da polêmica que ainda existe sobre aborto é porque, no geral, as pessoas olham para esse tema com um olhar baseado na religião. Não estou dizendo que isso é certo ou é errado, mas é assim, eu só acho que quando nós todos, nós quatro aqui, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, olham para um tema tão importante como é o aborto, elas precisam ter uma visão muito mais ampla, muito mais aberta. A gente até pode olhar com o viés da religião, mas a gente precisa observar algumas outras questões. E aí eu concordo quando você diz, Marise, que vai demorar muito para a gente ter menos polêmica ao se falar de aborto, eu não tenho a menor dúvida disso. É uma realidade, assim como é uma realidade, como são uma realidade os casos de pessoas que, contrariamente à lei, interrompem a gravidez. Todo mundo basicamente sabe que isso acontece, e aí, quando a gente se propõe a discutir esse tema, a gente ainda vê que ele é cercado assim, de tabus e mais tabus. É uma coisa curiosa que no final não, mas que em algum momento da discussão chega a ser contraditória. Todo mundo sabe que existe, que acontece nas suas mais variadas versões, e ainda tem muito tabu, né? Se deveria discutir isso mais abertamente. Então, essa é mais ou menos a minha opinião em relação à pergunta do Guima. E eu faço essa observação para te perguntar se você acha, Marise, com todos esses elementos, que hoje nós temos uma legislação que consegue tratar, não sei se 100%, de forma 100% adequada, mas com algum grau avançado de adequação à realidade que nós vivemos. Como é que você, como advogado e como uma profissional do direito, vê hoje a adequação da lei ao tratado do aborto em relação ao que a gente percebe na prática? Um fiasco. porque assim, o que a lei lá... sem falar dos anencéfalos, que foi em 2012 isso, né? Então é um pouco mais recente e é uma questão bem médica mesmo, né? Tanto que para autorizar a interrupção da gestação, no caso da anencefalia, precisa do laudo
2 médicos especialistas nessa questão médica. Então, 2 laudos de 2 profissionais e laudo e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Então, a questão administrativa, digamos ali, da situação, ela é bem exigente. Então, isso é uma coisa, 2012. Aí vamos, então, pensar lá em 1940, né? Essas 2 outras possibilidades, o estupro e o risco à vida da gestante. Fora isso, quantas situações a gente enfrenta que levariam uma mulher a fazer um aborto, realizar um aborto? Então, como a lei só especifica a possibilidade em 3, se a gente for pensar quantos motivos existem, ela está muito longe de atender essa demanda. Né? E outra, o que se diga, descriminalizar não é obrigar ninguém a fazer. Então, a descriminalização só iria evitar a punição legal, ou da mulher, ou do médico, ou da pessoa, do médico daí no caso, né? Mas ninguém é obrigado, nem nos casos de risco para a vida da gestante, nem nos casos de estupro, a mulher é obrigada, ela tem o poder de decisão. Então, ninguém chega lá, ninguém vai decidir, nenhuma mulher vai decidir por isso, feliz da vida, achando o máximo. Então, mais outra coisa que se coloca, até nos países, nas pesquisas de quando houve a descriminalização em alguns países, que a taxa de aborto diminuiu. Porque como pode ser falado disso abertamente, como a mulher pode chegar num atendimento social, ter auxílio de uma equipe multidisciplinar, ela acaba tendo apoio e suporte para mudar isso até as semanas de gestação que é autorizado, e ela não faz. É diferente daquele desespero de se ver nessa situação, e aí eu volto a falar da mais pobre e mais nova até a de idade mais avançada e com maior grau de instrução e dinheiro, ela que se sente desamparada e sabe que está correndo o risco ou de morrer através de um aborto ilegal ou de ser presa. Eu acho que, além da descriminalização, ela trazer como é que eu posso falar assim, ser amparado por lei, a mulher que fará isso, ela vai trazer também mais segurança para a mulher que for fazer isso, né? Porque hoje o aborto existe, ele é feito de maneira ilegal muitas vezes, e aí quem acaba sofrendo é a mulher, muitas vezes que acaba morrendo no procedimento, já aconteceu muitas vezes, né? E é de uma forma, com certeza, deve ser de uma forma muito dolorida, né? Deve ser algo horrível, né? Mas eu não posso deixar de colocar aqui uma outra questão. Será que, ao mesmo tempo em que preservaria algumas vidas, isso não seria uma espécie de estímulo à interrupção de outras vidas, até sem nenhum limite, sem nenhum parâmetro? Vocês não acham que poderia haver também, claro, de um lado salvariam-se algumas vidas, mas e do outro? O que vocês acham? Eu acho que por ser no Brasil, sim, seria mais complicado. Tá? Tiago, eu acho que pelas informações estatísticas da quantidade de abortos que são realizados, não. Porque eles não deixam de ser realizados porque é crime. Não deixam. É uma parcela muito pequena. Até porque isso atinge quem? As mulheres pobres. Porque as mulheres ricas ou com uma certa possibilidade, elas não vão deixar de fazer e elas vão fazer de uma forma mais segura no sentido de ter uma clínica clandestina melhor. Pelo menos é o médico que faz, né? Pelo menos é o médico, né? Eu acho que é um ponto super importante e por isso que essa política e a ADPF que discute isso vem amparada e acoplada pelas políticas públicas de tudo que envolve isso, de método contraceptivo, de estrutura familiar, de tudo isso. Essa é a questão bem complicada, né? Porque mesmo tentando legalizar, o crime ainda ocorre, né? A questão do estupro, você acha que é doença ou crime? O estuprador, quem pratica,
Eu acho que não pode deixar de ser criminalizado e punido quem faz. Não, sem isso dúvida. Sim. Sim. Eu até não vejo nem como doença, como tanto quanto algo estrutural, tanto de uma sociedade de homens que crescem oprimidos, muitas vezes já sendo abusados, quanto a existência disso nas gerações que se passam de uma família para outra, de uma geração para outra, e que tem que ser olhado de uma forma assim, muito mais profundo, são aspectos muito mais profundos do que o mero crime, que sim tem que ser punido, mas que a gente olhar com indignação, com raiva, com ódio, a gente só vai gerar mais indignação, mais raiva, mais ódio. Eu acho que assim, ó, antes do Lincoln completar, dando a minha opinião, eu acho que é muito também uma doença, né? Pelo que você falou, né, Marise? Pela situação em que o estuprador foi submetido há muito tempo atrás. Talvez, né, com abusos da família, abusos de amigos, enfim. Eu acho que isso também deve ser tratado como uma doença. Como você falou, é um caso muito sério, né? É um caso bem difícil de lidar, porque de um lado tem o crime, mas do outro tem todo o histórico em que o estuprador, né, o cara que faz isso, ele passou pela vida, né? Eu ia comentar antes, considerando isso, que o ambiente familiar, agora já concluiu bastante, né, mas complementando também, o ambiente familiar ele pode ser, ou muitas vezes um elemento influenciador na questão do estuprador, de um pedófilo. Será que junto à assistência social não é possível antecipar alguma coisa? Não digo, lógico, não vai resolver tudo, de forma alguma, mas prever situações que venham a ocasionar isso à criança, até mesmo à família, né? Eu vou dar um pitaco aqui antes da Marise falar, mas é pura opinião mesmo, conhecendo de longe o trabalho que se faz, por exemplo, numa rede pública de assistência social. Eu acredito que sim, que a resposta para a pergunta do Lincoln é sim. Agora, na prática, se isso acontece, é outra história, né? Se o profissional consegue chegar a um ponto de precisão em que ele entende que ali está ocorrendo alguma coisa, também acho que sim, mas se na prática acontece, já é outra história. Mas a resposta, para mim, a minha opinião é que sim. Não sei o que vocês acham. Desculpa te interromper, Marise. Não, por favor. Sim, é um trabalho importantíssimo, sem dúvida nenhuma, e que é feito, que é eficaz, mas que não dá conta. Porque quantos profissionais à disposição se tem, quanta equipe multidisciplinar para acompanhar essas famílias se tem. Quando a gente fala em assistência social, inevitavelmente a gente pensa em quem? Nas famílias de baixa renda. E não é só no baixa renda que isso acontece, né? A gente está falando, talvez, sempre volta nesse ponto, pensando na menina de 10 anos, que era super pobre, que estava inserida nessa realidade, mas, assim, falar do estupro, então, quantas mulheres, até colocadas bem socialmente, ou, sei lá, modelo, né, atriz, passam por esse tipo de situação e não estão ali numa baixa renda. Então, ainda essa questão do aspecto social, ele ainda é um segundo, terceiro passo. A gente tem que ainda voltar um passo, que é na questão estrutural da educação, que é na questão estrutural dessa formação dos indivíduos. Esse caso dessa criança aí, sem dúvida alguma, é um entre tantos. Mas, por N razões, esse caso em especial, ele veio a ficar conhecido de todo mundo pela divulgação e por outros pormenores que, pós-divulgação, apareceram. Eu quero saber de ti, Marise, o que você imagina que nós todos, desde o profissional do direito, o profissional da assistência,
a vítima, o abusador eu não sei, mas não sei se é uma pessoa que teria capacidade de absorver alguma coisa desse contexto que foi criado, mas no geral, o que nós todos deveríamos tirar de mais importante dessa discussão que se criou em relação à preservação de uma identidade de uma criança, bem-estar de uma criança, relações familiares, preservação de vida. O que você imagina que de mais importante a gente precisa absorver de tudo que se debateu e se discutiu em torno desse caso nos últimos dias, nas últimas semanas? Nossa, é muita coisa, Thiago, porque é tudo junto, né? Assim, acho que o mais importante é a gente perceber o lugar que a gente está. Eu posso fazer algo efetivamente de onde estou por aquela menina? Não. Isso. Mas onde eu estou, na minha sociedade, onde eu trabalho, eu posso fazer algo efetivo? Porque aí, aliado a isso, vem o quê? Né? Vocês já fizeram um reverberando sobre as fake news, né? Inclusive com um cara maravilhoso. E aí, assim, aliado a isso, online, fake news, essa proporção louca, porque a gente tem acesso demais, né? Se perdeu também a noção do quanto se respeitar, do que se falar, do que é a minha opinião ou não. Então, esse excesso de opiniões que saíram quando tudo isso estourou, para quê? Para quem? Ajuda a menina no quê? Então, de tudo, eu fico assim, com a efetividade do que depende de nós em relação à sociedade que a gente vive aqui, em relação à educação dos nossos filhos, porque são os nossos filhos pequenos que nós podemos tentar alguma coisa também, sem adquirir uma postura de indignação de quem só aponta e cria mais violência, porque, né, o indignado, o que ele quer? Não, eu deixo as minhas coisas e eu vou lá, indignado, defender ao ferro e fogo aquele outro que nem é nada meu. Então, como a gente pode transformar tudo isso em algo efetivo, em algo real, que a gente possa realmente ter uma mudança em relação a essas pessoas ou aonde a gente está inserido. Gostei da resposta, ou seja, além de opiniões muitas vezes vagas ao extremo e palavras geralmente soltas assim, sem nenhuma perspectiva, muito mais do que isso, cada um tem que fazer a sua parte, né, na medida do possível, obviamente. Vai lá, Guimar. Eu queria dar uma opinião, eu já externei minha opinião nas redes sociais, então acho que não tem problema de externalizar aqui também, que é o seguinte, eu vejo muita gente defendendo a vida do feto, nesse caso, mas sem se preocupar como que vai crescer essa criança. Será que ela vai ter condições de moradia? Será que ela vai ter condições de ser bem alimentada? Será que ela vai ter condições de estudo? Ou será que essa criança, se ela se tornar, vamos supor assim, um marginal, vamos dizer assim, será que depois você que estava defendendo a vida dela não vai querer que ela sofra punições como cadeia ou morte? Porque o que eu vejo é que isso acontece muito, entende? Muitas pessoas defendendo, não, tem que ter a criança independentemente de qualquer situação. Por quê? Porque é um costume, vem de antigamente, a gente ainda sofre muito com isso, mas sem pensar, será que a criança vai se desenvolver com saúde? Será que ela vai ter acesso à educação boa? Será que ela vai ter acesso à comida? Entendeu? Então essa é a minha opinião. Acho que é um mundo muito maior do que eu ficar pensando apenas na sua bolha, né? Nessa bolha que você vive. Eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso. São reflexões que se colocam, essa é uma delas, extremamente importante. Eu tenho a impressão que aqui, pelo que a gente discutiu até agora, em mais de meia hora de programa, que todo mundo tem uma linha de posição mais ou menos parecida. É uma impressão que eu tenho. E, no geral, olhando para esse caso, o que eu acho é que as pessoas que... Eu entendo que havia ali um feto, praticamente uma criança já com um grau extremamente avançado de formação, eu não ignoro esse aspecto, mas eu acho que as pessoas que olharam especificamente para aquela vida ali, sem deixar de observar as questões que o Guima colocou e tantas outras, essa parcela da população é minoria.
essa parcela fez barulho, mas ela é minoria. Ou vocês pensam diferente? Vocês acham que muito mais gente do que daqui a pouco nós estamos imaginando aqui defenderam a continuidade daquela gestação, emendando no que o Guima colocou aí? Só complementando ali todos os serás do Guima, invertendo, será que essa mãe teria condição de prover tudo isso? Dificilmente. Eu encontrei... São 10 anos, né? É uma criança. Anos. É um absurdo, é uma criança cuidando da outra, é uma criança dando a luz à outra, é inadmissível, na minha opinião, isso é inadmissível. Eu encontrei pessoas nesse período ali, até comentando sobre a situação, com opiniões contrárias, mas eu argumentando, eu via que era justamente a ignorância em relação ao conhecimento, ao entendimento do fato, de saber realmente o que tinha acontecido. Depois que você falava, tinha uns que não sabiam nem que era um estupro, que o tio estuprava. Daí eram contra. Lincoln, eu ia colocar isso. A gente vai ainda mais além. Mas será que ela não teve culpa? Importa? Tipo, não teve, porque é uma criança de 10 anos. Mas ok. Sem dúvida. Eu acho um absurdo se colocar essa discussão. Não faz o menor sentido. Nenhum, né? Mas ela surgiu, ela apareceu. Sim. Não importa, assim, se ela tem 10 anos, se ela foi estuprada, se ela podia ou não. O que se quer é buscar um culpado. O que se quer, né? Então, assim, o meu lema, enquanto advogada, enquanto pessoa, é o quê? Não quero mais procurar culpados, quero procurar soluções. O que aconteceu nesse ponto da menina, e eu acho que eu tô divergindo do que você perguntou, depois eu volto, não importa, entre aspas, importa no sentido do tio ser punido, sim, importa no sentido de ter uma melhor qualidade de vida, sim, mas agora ali tinha que ver como que aquele problema ia ser resolvido, não os motivos que levaram aquilo a acontecer, porque já tinha acontecido, naquele ponto, na hora da resolução, não que não se tenha que ter política em relação a isso, né? Então, do que eu vi, eu acho que a parcela das pessoas a favor da interrupção da gestação, a favor da vida da menina, foi maior, mas eu não sei se foi maior? Você acha que foi maior? A interrupção ou a continuidade da gestação? Desculpa. A interrupção. Sim, foi maior, né? Foi maior, mas eu não sei se foi tão expressivamente maior. Entendi. Justamente porque, cara, não vou me informar, não vou ler, vou ouvir o que falaram no boteco da esquina e vou dar a minha opinião do que eu nem sei. E aí que vira essa papagaiada toda aí que a gente estava falando. Concordo plenamente, é isso aí. Eu queria falar dois pontos. O primeiro é que a Rádio Voz fez uma enquete querendo saber, você é a favor da continuidade da gestação, você é contra? Né? 120 pessoas votaram contra a continuidade da gestação. E a gente tá falando de Coronel, né? Que é uma cidade, querendo ou não, mais conservadora. A gente vive aqui, né? E sabe como funciona. E somente 60 foram a favor disso. Curioso. Para mim é curioso. Mesmo sendo uma cidade de interior, como são todas as nossas aqui no Sudoeste. Eu me surpreendi positivamente com isso, né, por ser Coronel. Outra coisa que eu queria pontuar, né, para vocês, é que todo esse assunto de aborto, ele nunca quer ser discutido, né, o pessoal meio que foge do assunto. E aí precisa acontecer um fato extremamente grave como esse, para que o assunto volte a ser discutido. E aí todo mundo que não quer conversar, de repente aparece como o senhor que sabe de tudo sobre o assunto. A gente vive nisso. Verdade. Isso é verdade. Só que a gente vive isso com todos os assuntos, né? Com todos. Ninguém... É porque hoje qualquer opinião, seja uma opinião fundamentada ou não, seja uma posição coerente ou não, ela é amplificada pelas redes sociais. A Marise falou na nossa discussão aqui das fake news. Então hoje é muito mais fácil você dar voz à sua própria voz e a outra voz do que sei lá, 5 anos atrás. Então tem esse elemento que a gente não pode ignorar, e é por isso que surge tanta coisa absurda. Eu não ignoro discussões, eu acho que discussões são positivas, tem que ser feitas, mas tem algumas que
que merecem a ignorância, mas que não recebem essa ignorância. Desculpa interromper. Eu concordo com isso, né? Queria saber a opinião da Maris, do Lincoln também sobre esse assunto, né? Porque a gente vive numa sociedade que não quer falar do assunto, mas de repente, quando acontece alguma coisa, todo mundo sabe e todo mundo quer dar a sua opinião, certo ou errado, e ninguém mais se respeita nas redes sociais. Essa é a grande verdade da situação. Pode falar, Lincoln. Não, eu acho que isso aí, esse palco das redes sociais, esse portal, essa janela que tem dado a muitas pessoas que antes não tinham ou achavam que não tinham voz, não tinham espaço na comunidade, se dá justamente esse precedente, essa possibilidade de ter muitas opiniões sem fundamento. Se vê que muitas colocam aquilo como uma verdade absoluta, né? Vou só fazer um parênteses bem rapidinho e que morra aqui esse parênteses, não vamos estender, a política. Pronto. Muitos doutores, né, de assuntos que vieram há um tempo atrás, dizendo e até sendo bem incisivos, agora o fato da pedofilia, do estupro e do aborto em si, infelizmente. Só que parece que a gente tem que viver uma situação mais extrema, parece que tem que ter um atropelamento naquela rua para ter uma lombada, um semáforo, parece que tem que acontecer um extremo naquela determinada casa ou determinado comércio para que toma-se medidas de segurança, visto há um tempo atrás a Boate Kiss, que agora é proibido um monte de coisa. Então, assim, infelizmente, a gente tem que viver, parece, né, que tem que viver o extremo para que medidas, que as autoridades, quem tem o poder, esqueçam um pouquinho do mundinho deles e vejam que tem a necessidade, que tem o problema que está acontecendo e precisa que isso seja, medidas precisam ser tomadas. Mas então, isso acontece por quê? Porque no momento que isso acontece é porque atingiu alguém da família de alguém, da comunidade de alguém. E aí esses alguém cobram das autoridades e tudo mais uma resposta, um posicionamento. E aí, por que a gente não faz isso enquanto comunidade antes de acontecer? Também depende da gente tomar, né, essa atitude. Ou, agora eu não estou falando nem como advogada, cada um cuidar da sua vida. Então, enquanto eu estou lá apontando para o outro, falando do outro, eu estou deixando de olhar para a minha vida e para as minhas questões, e não é muito mais fácil? Então, quando aconteceu tudo isso, eu fiquei alheia, porque assim, não era da minha conta, esse negócio da menina e tal. Eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. No momento eu estou focada em outra coisa, eu estou tentando fazer um movimento, sei lá, em outra coisa que vai gerar o bem também. Eu vou colocar a minha energia nisso. Então, eu acho que depende disso também, dessa coisa muito pessoal das pessoas, de ter uma noção do que ajuda e o que atrapalha. E, por exemplo, às vezes tem alguma situação política, assim, eu não entendo de política. E eu não estou afim de estudar sobre isso, porque eu tenho outras coisas que eu quero estudar e me aprofundar. Assim, eu tenho uma opinião, eu tenho ali um posicionamento, eu gosto de um, desgosto de outro, mas tipo, o que você acha de não sei o quê? Olha, eu não sei, porque eu não estudo isso, eu não me aprofundei, mas não sei. Mas o que você acha da guarda compartilhada? Opa, peraí, que isso eu estudo, isso eu me interesso, sobre isso eu sei falar, eu vou falar. E não só isso, eu tenho condição de falar para contribuir. É isso, em síntese. Exato. Não, eu ia perguntar o seguinte, se vocês, diante do tema de envolvendo tudo, causas que levaram a acontecer, na opinião de vocês, pandemia, todo mundo junto, o fato de não poder o convívio com as pessoas, todo mundo ali, o isolamento, diante do isolamento, na opinião de vocês, fatos como esse
não vão se tornar mais comuns pelo convívio das pessoas estarem... Eu acho que não, eu acho que a incidência não acaba não sendo muito afetada. É um problema grave, acontece, é como violência doméstica. Vamos pegar um outro problema do ambiente familiar. Tem muito, né? E talvez em algumas situações tenha ficado mais grave, porque sim, as pessoas passaram mais tempo dentro desse ambiente juntos, mas sinceramente eu acho que talvez ajude a mostrar um pouco mais, mas não acredito que o problema se torne mais grave por isso. Eu acho que é um problema mais evidente, mais evidente. Eu acho que por si só, independentemente da circunstância, é um problema muito grave já. E não talvez apareça mais com o isolamento, mas não sei se torna mais grave, acho que não. Mas é um machismo também, sem qualquer outro embasamento, é simplesmente uma opinião. Com base em pesquisas que saíram, a taxa de violência doméstica aumentou muito durante a pandemia. Em relação à questão de estupro, eu já não sei dizer para você qual é a taxa, se aumentou ou não, mas acredito, né, que passando mais tempo em casa, né, de repente, marido e mulher, que não se dê tão bem assim, e tem todo um histórico, que o assunto não é esse agora, né, mas enfim, acredito que em questão de violência doméstica, sim, acredito que aumenta, mas em questão de estupro, eu acho muito mais algo que acontece ao longo de tempos em tempos, e diferente da violência doméstica, é a minha opinião, né, na verdade, não sei qual que é de vocês. Eu não tenho opinião. Eu não tenho opinião sobre isso. Não, assim, eu não acompanhei dados. Eu acho que realmente, assim, se tem um levantamento estatístico maior, é porque chega mais ao conhecimento por conta do momento. Mas, até porque se a gente pensar assim, realmente, tipo, super isolado, recluso, quanto tempo que todo mundo ficou? E quem é que está ficando? Uma parcela pequena, né? Então, acho que não muito, assim. Quero falar uma coisa que eu olhei aqui na minha anotação, que eu não tinha falado, sobre a diferença da descriminalização e da legalização de qualquer tipificação penal, não só do aborto. Eu acho isso interessante de ser falado. Então, a descriminalização, ela vai deixar de punir aquela pessoa que praticar aquele ato determinado, no caso do aborto, que fosse, né? Descriminalizar o aborto não é legalizar o aborto. Então, essas nomenclaturas, elas têm um efeito gigantesco na legislação e na vida real mesmo das pessoas, né? Que seria o quê? Descriminalizar é só deixar de punir ou a mulher, ou o médico, ou, enfim, a pessoa envolvida. Em relação a uma limitação, por exemplo, descriminalizar o aborto realizado até as 12 semanas. Então, se ele não for cumprido dentro desse parâmetro pré-estabelecido, existirá outro tipo de sanção. Ele pode ter multa, pode ter uma sanção administrativa, alguma coisa assim. E legalizar é não ter mais nenhum tipo de impedimento. E não ter nenhum tipo, nem administrativo, nada em relação à punição. O que pode chegar é a descriminalização. A legalização eu acho impossível, jamais. Não é a minha opinião que eu não quero não é que eu não quero que aconteça, mas assim, de tudo que a gente vê, assim, a legalização eu acho que nunca vai acontecer. A descriminalização tem um caminho longo. Tem que ter uma ponderação, né? Sim, sem dúvida. Marisa, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade e por ter tirado um tempo aí para conversar conosco e principalmente por compartilhar aí todo o seu conhecimento com a gente. Foi, sem dúvida alguma, de grande valia. Muito obrigado e é sempre bem-vindo aqui no Reverberando. Eu que agradeço. Eu falo bastante. O assunto realmente a gente foi pingando em várias coisas, né? A gente não ficou só no direito, não falou só do aborto, então a gente está aqui numa equipe multidisciplinar também, né? E eu agradeço, fico à disposição quando vocês quiserem me chamar, eu super concordo. Eu lembrei que eu ia falar. Que
Eu acho assim, a gente que consegue ter uma voz, né? Eu não tenho problema em colocar a minha voz no Instagram, mostrar a minha cara. Vocês estão aqui também colocando a cara, né? Colocando a voz no rádio. Então, para isso, ninguém chega do dia para a noite. É porque a gente tem um mínimo de segurança, de estudo, de para colocar, né, a voz, enfim, para ser ouvida. E a gente não está sempre certo, não é isso que eu coloco. Mas que quanto mais pessoas souberem falar de algo e não ficarem quietas ou admitirem quando alguém fala algo contra de uma coisa que você sabe se posicionar, não deixar de se posicionar é importantíssimo para essa mudança. Não vou lá falar do que eu não sei, mas do que eu sei, de uma coisa que é um valor meu, de uma coisa que eu tenho motivo para colocar. Não, a gente não pode ouvir uma pessoa falando uma bobagem e fingir que não ouviu porque não quer se incomodar. Não pode. Então, é isso que eu ia colocar naquele todo lá. Né? Um exemplo rapidinho. Um dia eu escutei eu estava falando com uma pessoa e ele falou que ele não ia dividir os bens para dividir com a mulher porque ela ia gastar com os machos dela. No lugar que eu tô, eu não tenho possibilidade de ouvir um negócio desse e não falar. Mas não é indignada, não é com falta de respeito, não é julgando a pessoa. Eu entendo, talvez, por que a pessoa pense assim, mas eu tenho argumentos para colocar algo que faça ele, pelo menos, pensar a próxima vez que ele for falar. Um contraponto. Então, eu só coloquei, olha, só uma coisa assim, ó. Essa sua observação não faz parte da nossa conversa, não faz parte da situação de vocês de resolver patrimonialmente. Isso é uma colocação machista. O senhor mesmo já me falou que estava em outro relacionamento infeliz, então a sua ex-esposa não pode estar. Vamos deixar isso de lado, continuar conversando sobre o que a gente estava conversando. Eu sei que isso não tem a ver com o nosso ponto do reverberando, só estou colocando como um exemplo em relação a gente pode se posicionar, a gente pode colocar o nosso conhecimento, a gente deve, de forma respeitosa, sem ser uma forma indignada, para que a pessoa, a próxima vez que for falar isso, pelo menos vai lembrar. E talvez respeitando até a limitação do ouvinte, sem né? Dúvida. Que às vezes tem isso aí também, né? Mas Nossa, enfim, não vai desculpa. falar rebuscado, não vai falar um monte de coisa. É só assim, ouvi uma coisa que eu não concordo, que eu tenho como, se posiciona, coloca. É assim que a gente vai também construindo uma mudança. Bacana. Marise, muito obrigado. Guima, obrigado, até o próximo. Valeu, Lincoln. Tchau, até o próximo. Não, um abraço, até mais. Antes de encerrar, só falando rapidinho ali, a Marise tem um projeto bem legal que é a Conversa de Mulher, que também... Vou gerar o caractere. Isso, gera o caractere para as pessoas. A gente deixa aqui na curiosidade, no spoiler só. Bacana. Muito obrigado a todos, até o próximo. Obrigada, gente. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.